Muito bem, agora vai começar a gravar a nossa brincadeirinha da aula de hoje. Eu espero que a apresentação já esteja disponível para vocês. A aula passada, com todos os problemas de queda de internet e tudo mais, eu tive problemas graves. Eu acabei não aprofundando com vocês essa transição aqui para o Império Bizantino. Deixa eu fechar esse outro aplicativo aqui. O YouTube, o WhatsApp está aberto aqui para conversar com o Célio. Eu tinha mandado aqui o convite do Zoom para ele. Eu vou fechar, que eu acho que consome menos também, tá? Tá aí, galerinha. Tá aí, muito bem, muito bem. Qualquer problema maior que vocês tiverem, tá? Com o sinal, se estiver ruim, vocês me avisam, tá? Pelo chat. Da mesma forma, eu vou trabalhando o conteúdo com vocês e ao final da aula, as perguntinhas que estiverem aqui no chat, eu vou responder, tá bom? Então, se vocês quiserem deixar as dúvidas para mim aqui no chat, já ajuda bastante a gente ao finalzinho, tá? O tema para a aula de hoje, galera, é um tema mais importante, né? Ainda bem que os problemas de conexão aconteceram numa aula em que nós tivemos um tema que era mais para cumprir tabela. É um tema que está na programação, tem que trabalhar, tem que comentar, então a gente acaba fazendo com que a gente apenas veja mesmo para cumprir tabela. Deixa eu ajeitar aqui, fechar essa janela também para ver se o sinal melhora, tá? Já o tema para a aula de hoje, que é o tema islamismo, né, é um tema muito, muito importante, tá? É um tema que a gente tem bastante saída em vestibular, Enem e tudo mais, né? Deixa eu só colocar aqui. Pessoal, eu trabalho com o chat aberto aqui do ladinho, ele atrapalha. Agora eu voltei. Caiu, mas voltei. E aí? Vocês estão conseguindo me ouvir agora, pessoal? Ainda não? Vocês não estão me ouvindo, não? Ah, certo, certo. Pois é, pessoal, eu quero me desculpar com vocês mais uma vez. Depois que eu pedi para desabilitar a internet aqui em casa, porque eu estava de mudança, né? Aí a Vivo ligou novamente aqui o meu sinal, mas nunca mais prestou, né? Tá? Fica sempre essa coisa instável, essa coisa ruim, tá? Então vocês me desculpem. Eu estou tentando trocar a conexão para a gente aqui agora. Só um minutinho, tá? Bom, vamos tentar, né? Eu estava dividindo uma tela com vocês aqui sobre o islamismo, né? Os árabes e o islamismo, e eu perguntei para vocês se eu dividir aqui a sala do chat para ficar do ladinho aqui, ó, para eu poder ir acompanhando o que vocês estão falando, ela chega a aparecer para vocês, ela atrapalha na tela de vocês? O meu chat está aberto aqui na tela. Ele não fica aparecendo para vocês, não, né? Na tela que eu estou compartilhando. Não? Bom, beleza. O nosso tema da aula de hoje é o islamismo, né? Esse resuminho, essa aula, ela está disponível para vocês, estará disponível para vocês no site da escola. Para tentar adiantar alguma coisa, quem está vendo a aula pelo PC, tem como eu mandar esse arquivo para vocês. Quer ver? Eu vou fazer aqui a seleção do arquivo e já mando rapidinho.
fazer aqui a seleção. Vamos pegar aqui planeta. Aqui, Colégio Planeta, cadê? Aqui, Colégio Planeta, 2020, alta idade média. Não, essa aula eu já tentei, já passei para vocês. Vai estar numa outra pasta. Rapidão aqui, pessoal. Aqui, aulas, islamismo e expansão. É um arquivo que está em formato de PDF, tá, pessoal? Ele vai carregar aí para vocês agora, tá? Vai carregar aí para vocês agora. E aí, quem está vendo a aula pelo computador, tem como fazer o download desse arquivo agora. Quem está vendo a aula através do celular, não tem como fazer. O chat não permite fazer download de arquivo pelo celular, tá? Mas quem está fazendo aí a aula pelo computador, já tem um arquivo antes dele ir para o site da escola, tá? Eu enviei o arquivo da aula junto com a aula do pessoal do Matutino, que pegou essa aula comigo hoje pela manhã, tá? Aliás, não foi hoje não, hoje é terça, eles pegaram no sábado, né? No sábado eu dei aula com o Matutino e foi essa aula aí, esse tema. Então eu já mandei para eles, tá? Agora eu estou mandando para vocês, ok? Para que vocês também possam ter. Quem pegou a aula aqui pelo PC e de repente tiver como fazer um favor para mim de colocar essa aula no grupo, tá? Se vocês tiverem um grupo da turma, ajudaria bastante. Chega primeiro por aqui do que mandar pelo e-mail para a turma, tá? Bom, o islamismo, galera, é uma das religiões mais importantes, uma das 3 maiores religiões do mundo, né? Juntamente com o cristianismo e o judaísmo, são as 3 grandes religiões monoteístas que nós temos na história, né? Aqui no Brasil, o número de islâmicos não é assim tão importante, né? De 210 milhões de habitantes, nós temos apenas mais ou menos ali 1 milhão de habitantes, né? Que são islâmicos, professoramente islâmicos no Brasil, né? A religião foi fundada pelo profeta Maomé, ok? Profeta Maomé, espera que tá aqui, que viveu ali na região da Arábia, né, da Península Arábica, isso ali por volta do século 7, já da era cristã, né? Aqui, claro, estou usando o nosso calendário para a gente poder fazer a aula, é uma simplificação didática, né? Os árabes, os muçulmanos, não usam referencial Jesus Cristo no seu tempo, né, na sua linha temporal. O referencial didático, temporal para os árabes seria a hégira, né? A hégira sendo ali o momento em que Maomé abraça a missão de pregar o Islã, né? De pregar ali a fé muçulmana, ok? Então, uma das religiões mais importantes do mundo, geopoliticamente uma religião muito importante por conta ali da região do Oriente Médio, né? Fundada ali pelo profeta Maomé na região de Meca, ok? Bom, aqui, pessoas, nós temos um mapa, né, que traz bastante aí a noção da presença do islamismo no mundo. Onde está pintado de tons de verde é porque a população islâmica é considerável, né? Aqui nos Estados Unidos da América, onde aproximadamente 10% da população é islâmica. Aqui na América do Sul, os países que têm mais contingente islâmico seria o Suriname, a Guiana e aqui a Argentina, que são populações islâmicas, todas elas aí abaixo também de 10%, tá? Agora, aqui onde está de verde mais escuro, aqui no continente africano, ó, tá vendo? Aqui região do norte da África, região centro-africana, saariana, né? Península Arábica, né? Aqui a região da atual Turquia, né? Aqui no continente europeu, divisa com o continente europeu, tá? Aqui próximo da Rússia, a região aqui do Azerbaijão, do Cazaquistão, do Turcomenistão, né? Do Tadiquistão. Aqui a região do Irã e do Iraque, né? Irã e Iraque, do lado da Península Arábica. Aqui nós temos o Paquistão, né? E aqui na Oceania, galera, já perto da Austrália,
nós temos aqui a Indonésia, né? São áreas onde a população islâmica ultrapassa 80%, tá? A população islâmica ultrapassa 80% nessas regiões de verde mais escuro, como vocês estão vendo aqui, ok? Então, aqui é um mapa para a gente poder observar a presença islâmica no mundo todo, né? Aqui nós temos um mapa da Península Arábica, né? Para a gente poder ver a localização de Meca, né? Aqui a localização de Meca, tá? Dentro da Arábia Saudita atual. Países como o Iêmen, Omã, os Emirados Árabes, o Catar, Kuwait, Bahrein, são todos países onde você tem monarquias de caráter teocrático, tá? Aqui a Península Arábica é o epicentro, né, de onde surgiu mesmo a religião islâmica, ok? O islamismo surgiu, galera, então, dentro da Península Arábica, ali por volta do século VII, já da era cristã, né? Mas quem são os árabes, né? De onde vieram as cidades que nós vamos aqui mencionar para vocês durante a nossa aula, né? Nós temos aqui na Península Arábica uma região desértica. Bom, galera, eu vou poupar vocês, das minhas reclamações quanto à internet. Caiu novamente, tá, pessoal? Caiu novamente. O máximo que eu posso fazer para vocês é alertá-los que a minha operadora é a Vivo, tá? É o máximo que eu posso fazer para vocês. E que eu pago R$ 200 de internet por mês, uma internet que era para ser de fibra, e que não sustenta uma conexão como essa. Então, fiquem espertos, tá? Se alguém aí estiver pensando, de repente, trocar de operadora, eu vou contratar uma operadora nova, olha, eu não recomendo a Vivo, tá? Não recomendo mesmo. É algo que me tira o sono, essa conexão de internet que eles me oferecem aqui, tá? Era para ser uma internet de alta qualidade, eu pago um absurdo por mês nessa internet, e ela não consegue sustentar nem sequer a nossa aula aqui, viu, pessoal? Então, é uma dica que eu dou para vocês aí, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Se vai trocar de operadora, se você vê um colega, um parente seu ali, dizendo que vai contratar serviço da Vivo, fuja, tá? Fuja. Não contrata serviço da Vivo. Então, vocês vão ficar aqui nessa condição minha aqui, ó. Essa condição minha em que eu não consigo sequer dar aula, né? Com essa conexão. É uma pena, tá? Bom, agora aqui que eu restabeleci o sinal aqui, pessoal, vocês estão me ouvindo novamente? Só me dá esse feedbackzinho para eu continuar aqui a aula com vocês. Obrigado, turma, valeu, Camila, Cecília, brigadão, viu? Bruno também, valeu, brigadão. Vamos tentar continuar, né? Então, pessoinhas, falava eu aqui sobre a origem do Islã, né? Tomara, meu bem, tomara, tá? Colocar do lado aqui a caixinha de diálogo para eu ir monitorando aqui vocês, tá? Porque eu descubro se a internet caiu ou não é quando eu olho aqui. Aqui, pronto, coloquei de ladinho aqui.
Falava eu, então, galerinha, da origem do Islã, né? A região onde o Islã surgiu, a Península Arábica e também o próprio povo árabe, né? O povo árabe, galera, ele tem origem semita, né? Origem semita. Isso significa que os árabes são parentes étnicos do próprio povo hebreu, né? Então, árabes, hebreus, têm uma origem que é uma origem, como é que a gente pode falar? Uma origem única, né? O povo semita, tá? São, inclusive, línguas parecidas, né? A ocupação da Península Arábica se deu por volta de 2000 anos antes de Cristo, quando as primeiras tribos de origem árabe se fixaram naquela região, né? Nós tivemos a fundação de algumas cidades nas áreas mais férteis, né? Principalmente ali próximos dos oásis, que são pontos de água no deserto, né? E também próximo à região litorânea, né? Onde nós também temos disponibilidade de terras férteis. É uma região que os árabes chamavam de Arábia Feliz, justamente por conta da disponibilidade de terras e também da disponibilidade de água, né? Mas há também os árabes que acabaram desenvolvendo uma vida nômade, né? Ou semi-nomadismo, né? Que são os beduínos, especializados em comércio de caravana, né? O comércio caravaneiro pelo deserto da Arábia, né? Então, assim, o povo árabe vai se fixando na Península Arábica. Um dos principais centros urbanos da Arábia, galera, é uma cidade chamada Meca, beleza? Meca, fundada pelos árabes, era um grande centro religioso. A cultura religiosa árabe, ela era politeísta. Então, inicialmente, antes de Maomé, né, antes do profeta Maomé, nós tínhamos então uma cultura religiosa politeísta entre os árabes, ok? A cidade de Meca era importante porque ela tinha um dos maiores e mais importantes templos da região, né? Era a Caaba. A Caaba foi fundada ainda antes de Maomé e ela abrigava o culto a vários deuses diferentes. Era um grande santuário no coração de Meca. Várias tribos árabes procuravam a cidade de Meca para adorar a essas divindades, né? Meca era um grande centro religioso, visitada por tribos diversas, justamente à procura da adoração desses deuses, né? Bom, aqui nós temos uma gravura de uma caravana, né? Uma caravana cruzando o deserto, uma gravura de época, né? Uma gravura árabe bem legal. A gente vê aqui algumas inscrições no idioma árabe, né? Bem bacana. Aqui é uma foto recente, né? De um beduíno do deserto. Essa foto foi tirada na região saariana, tá? Então esse beduíno está cruzando o deserto do Saara. Ele tem origem árabe, mas essa tribo aí é africana. Essa foto foi retirada do site do NetGeo, tá? Aquele canal especializado em cultura e geografia, né? O islamismo surgiu, então, inicialmente da pregação de um líder religioso chamado Mohammed ou Maomé, né? Maomé era membro de uma das tribos mais importantes da cidade de Meca, né? A tribo de Maomé era a tribo dominante na cidade. Então, Maomé não vem exatamente ali de uma situação de pobreza ou de anonimato, né? Maomé, na verdade, era um líder religioso ligado a uma das famílias mais importantes da cidade, tá? Foi Maomé que teve, então, uma visão, né, contra a tradição dos islâmicos, que o anjo Gabriel, aquele anjo comum, aquele que a gente vê muito nas narrativas do Antigo Testamento, né, da cultura hebraica, né, o anjo Gabriel teria aparecido para Maomé, revelado a ele a verdade, né, levado Maomé à presença de Deus, e a partir então da revelação, Maomé passaria então a ter a missão de pregar ao povo árabe o monoteísmo, né? Já que o povo árabe era dedicado até então ao politeísmo, né?
Maomé era muito próximo da cultura judaica. Maomé era estudioso de teologia. Maomé tinha bastante gosto, bastante apreço pelos estudos teológicos, né? E Maomé tinha feito muitos estudos a respeito da religião judaica. Isso até justifica como o islamismo é um desdobramento da cultura hebraica, tá? Isso é interessante levar para uma prova de Enem, vestibulares, né? A religião hebraica antiga, essas religiões de base abraâmica, né, como a gente chama, elas acabaram dando origem às duas outras grandes religiões monoteístas, o cristianismo e também a religião islâmica. Ambas são religiões derivadas do judaísmo, ok? Maomé, então, começa a pregar a religião monoteísta em Meca e ele passa a ter problemas. Por quê? A cidade de Meca, ela era uma cidade voltada exclusivamente para o culto politeísta. Era um grande centro de peregrinação no coração da Arábia. Quando Maomé começou a pregar o monoteísmo na cidade, as lideranças religiosas de Meca viram ali um problema. Se Maomé criticasse o politeísmo que sustentava a cidade, haveria então um risco das pessoas abandonarem a fé nos deuses do templo, na Caaba, né? Portanto, as lideranças religiosas de Meca passaram a perseguir Maomé. Maomé era de uma família conhecida, de uma família rica. Maomé era um homem rico, mas isso não impedia de ser alvo do ódio dos pregadores religiosos do templo de Meca. Então, Maomé acabou fugindo da cidade de Meca, deixando a cidade para se abrigar junto a aliados que ele tinha em uma cidade vizinha chamada Medina, né? A antiga cidade de Yatrib, né? A essa altura aqui da história, já usando o nome de cidade de Medina. Essa fuga, galera, marca uma decisão que Maomé tomou e que é importante para a história do Islã, né? A decisão de abraçar a vida religiosa. Os árabes muçulmanos chamam essa decisão de hégira, tá? É a fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina para iniciar, então, a pregação religiosa. Essa fuga, a hégira, ela marca a contagem dos tempos islâmicos. Para os muçulmanos, começa a partir de agora a contagem do tempo, o ano 1 para eles, né? À medida que os cristãos têm o ano 1 como o nascimento de Jesus Cristo, né? Para os islâmicos, o ano 1 é a hégira, tá bom? É o momento, então, em que Maomé abraça a vida religiosa. Na cidade de Medina, Maomé começa, então, a ter cada vez mais adeptos para suas ideias, e o islamismo, então, começa a se fundamentar. Maomé, através de suas pregações, começa, então, a estabelecer os princípios gerais do islamismo, ok? Então, foi na cidade de Medina que o islamismo começou a ser organizado por Maomé. A cidade de Medina, bem próxima de Meca, vamos passar aqui para o próximo slide. Aqui nós temos uma gravura islâmica de época, né? Veja a curiosidade, Maomé não tem rosto. Isso por conta de um costume, né? De uma tradição islâmica que é respeitada na religião deles. É considerado pecado, né? É considerado sacrilégio representar o rosto do profeta, tá? Os árabes usam uma palavra chamada haram. Haram é quando você fere as leis de Deus. Nós cristãos usamos a palavra pecado. Como o pecado não existe no idioma árabe, eles usam a palavra haram, que é quando você fere a vontade de Deus. É bem próximo da ideia de pecado que nós temos agora, né? Haram. Então aqui nós temos uma gravura de Maomé. André, dá uma olhadinha nesse fogo ao redor do profeta do islamismo aí, André. O que é isso? Isso é uma indicação de santidade, é o símbolo do Espírito Santo. Os islâmicos acreditam que todas as decisões e palavras de Maomé passaram a ser inspiradas pelo Espírito Santo a partir do momento em que Maomé ganha a revelação de Deus, né? Esse do lado dele aqui, ó, é o anjo Gabriel, ok?
esse do ladinho de Maomé com essas asas verdes aqui, tá? Veja aqui ao fundo a montanha, né? É um desenho árabe representando o dia em que Maomé ganhou a revelação de Deus, que o anjo Gabriel veio contar para ele que ele seria o último profeta de Deus. Inclusive, galerinha, essa é uma diferença importante, é uma diferença bastante marcante, né, da fé islâmica para a fé cristã. Os islâmicos, eles não desconsideram a existência de Jesus Cristo, tá? Não é exatamente isso. Para os islâmicos, Jesus foi um profeta importante. O nome de Jesus, inclusive, aparece no Corão como um profeta relevante, importante. Mas os islâmicos acreditam que, na verdade, Deus mandou um outro profeta depois de Jesus para completar a sua obra, né? Esse profeta seria, então, Maomé. Os islâmicos acreditam que os cristãos acabaram degenerando as ideias que Jesus pregou. Então, para os islâmicos, o problema não seria exatamente Jesus Cristo. O problema seria o próprio cristianismo. Então, Deus teria mandado mais um profeta para que as ideias da palavra de Deus pudessem ser retrabalhadas. Uma coisa que é importante a gente salientar é que o Deus que os islâmicos adoram não é diferente do Deus hebraico ou do Deus cristão. Estamos aqui falando da mesma divindade, ok? Estamos aqui falando do mesmo Deus. Então, você pega, por exemplo, a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que é da tradição judaica. Lá aparece Yahvé. Você pega, por exemplo, o Novo Testamento, né? Os evangelhos que falam sobre a vida de Jesus Cristo. Lá você tem Jeová. Os árabes usam um termo próprio, né, da língua deles. Os árabes chamam essa divindade de Alá. Então, por chamar de um outro nome, André, significa que é um outro Deus? Não. Na verdade, é uma palavra diferente para a mesma divindade que nós conhecemos dos textos bíblicos, ok? É por isso, galera, que às vezes as pessoas questionam muito as rivalidades religiosas que existem entre islâmicos, cristãos e judeus, sendo que, na verdade, nós temos como pano de fundo a mesma divindade. Maomé estabeleceu como princípios básicos do Islã algumas coisas que são relevantes, importantes de serem destacadas aqui em aula, né? Por exemplo, a questão do jejum, né? Os islâmicos têm um mês sagrado dedicado à reflexão e também dedicado à família, onde não se come durante o dia. A refeição é feita apenas ao final do dia em família. É o mês sagrado de Ramadã, é o mês do jejum, né? Há um preceito islâmico que é obrigatório para quem tem condições, que é o preceito de visita a Meca. Ou seja, se eu sou alguém que tem condições tanto de saúde quanto condições financeiras, é minha obrigação visitar Meca. Agora, se eu não tenho nem condições de saúde ou não tenho condições financeiras, então não é exatamente uma obrigação, né, estar ali na cidade sagrada, tá? 5 orações diárias, né? Os islâmicos praticantes tiram 5 momentos no dia para fazer uma oração a Alá. A obrigatoriedade do dízimo, né? Assim como em várias correntes cristãs, correntes judaicas, há também no islamismo a ideia do dízimo, né? Embora não esteja aí no slide, mas há também a obrigatoriedade da adoração de um único Deus, né? No caso, Alá, e o reconhecimento de Maomé como seu verdadeiro profeta. Tá? Esse também é um preceito importante do islamismo, né? Uma outra característica do texto sagrado islâmico que foi se consolidando nos tempos de Maomé é a ideia de guerra santa. É importante para uma aula de geopolítica, para um argumento de redação, que a gente possa entender perfeitamente qual é esse conceito, né? Como esse conceito aparece no texto do Corão. Bom,
Nós temos no islamismo várias correntes de pensamento diferentes, tá? O islamismo, ele se parece muito com o cristianismo, ele se parece muito com o judaísmo nesse ponto, né? Não existe apenas uma religião islâmica, tá? Nós temos várias correntes. E essas correntes islâmicas, elas têm interpretações diferentes sobre o pensamento islâmico, né? Isso, Bruno. Se eu entendi o que você perguntou, é mais ou menos isso, tá? É a mesma divindade, né? Mas nós temos diferenças de interpretação, tá? Porque, né, a gente tem, exatamente, né? A gente tem aqui no Ocidente, cara, a ideia de que o islamismo é único, né? Porque a gente fala, o muçulmano, como se o muçulmano fosse uma coisa só. Seria mais ou menos, cara, como se nós encarássemos o cristianismo como único. Nós sabemos que não, né? Que há várias interpretações possíveis do cristianismo, né? Da mesma forma, o islamismo, né? O islamismo também ele tem várias interpretações diferentes e dentro dessas interpretações você tem variações de como entender a Guerra Santa. A maior parte, a esmagadora parte do islamismo interpreta o princípio da Guerra Santa como o convencimento do infiel, mas é um convencimento não violento. Ou seja, o islâmico ele está disposto o tempo todo a converter o infiel através da palavra. Então é uma atitude messiânica, é uma atitude, digamos, como é que a gente pode falar? De pregação, né? Agora, algumas correntes islâmicas acabam interpretando a ideia da Guerra Santa como algo diferente, como a necessidade de convencer o infiel através da guerra ao pé da letra, né? Isso porque em algumas partes do Corão você tem um texto metafórico que dá margem para a interpretação da Guerra Santa como algo violento. Então, algumas correntes mais extremistas do islamismo acabam fazendo uma interpretação literal do que está no Corão. E isso, então, acaba levando as pessoas aqui no Ocidente, né, aqui onde nós estamos, a, de repente, a pensar que toda corrente islâmica faz uma interpretação violenta, né, da Guerra Santa, o que não é verdade, tá? Então, é legal que a gente tenha em mente que esse conceito de jihad, ou Guerra Santa, né, ali para os islâmicos, ele é um conceito maleável. Ele é um conceito que cabe interpretação, tá? E que a maior parte da galera que interpreta o islamismo, né, acaba fazendo uma interpretação não literal, né, levando então a uma interpretação metafórica dessa tal Guerra Santa dentro do Islã, ok? Meus parceiros aqui de passação de raiva, me deu um aviso aqui que está faltando menos de um minuto para a nossa aula acabar. Eu vou finalizar esse tema para a gente na próxima aula, tá? Onde eu vou falar também das cruzadas, para a gente já encerrando aí os temas principais da Idade Média. Valeu, pessoas? Olha, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela paciência de vocês, tá bom? Na próxima aula, a gente vai então finalizar esse tema. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Boa semana para todos vocês. Tudo de bom, viu? Obrigadão.